Uma reviravolta inesperada nas negociações sobre a guerra na Ucrânia. Donald Trump e Volodymyr Zelensky tiveram uma conversa telefônica que pode mudar o rumo do conflito. O que realmente foi discutido? E quais serão as consequências desse diálogo? A relação entre os dois líderes estava estremecida após um encontro tenso na Casa Branca há algumas semanas. Agora, essa nova ligação trouxe um cessar-fogo parcial e promessas de apoio militar, mas há muitas contradições e interesses envolvidos. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente sua opinião. O que você acha dessa movimentação? Esse cessar-fogo pode realmente trazer mudanças? Donald Trump descreveu sua conversa com Volodymyr Zelensky como muito boa, enquanto o presidente ucraniano afirmou que foi um diálogo positivo, substancial e franco. Esse telefonema veio após semanas de tensão entre os dois líderes e representa um esforço para restabelecer relações e avançar em negociações para a guerra na Ucrânia. Durante a ligação, Zelensky confirmou que assinou um cessar-fogo parcial, alinhado a um acordo que Trump havia discutido anteriormente com Vladimir Putin. Esse cessar-fogo, no entanto, não é total e possui limitações. Segundo as informações divulgadas, ele se aplica principalmente à infraestrutura energética e ao Mar Negro, o que pode trazer algum alívio, mas não representa o fim imediato dos combates. Além disso, a Casa Branca afirmou que os Estados Unidos prometeram ajudar a Ucrânia a fortalecer sua defesa aérea. Essa promessa é fundamental para Kiev, que tem enfrentado ataques russos intensos contra suas cidades e estruturas estratégicas. No entanto, há dúvidas sobre a real extensão desse apoio e como isso se encaixa nos planos da administração Trump para o conflito. O último encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump na Casa Branca foi marcado por um forte embate que revelou profundas divergências entre os dois líderes. A reunião, que também contou com a presença do então vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, terminou de maneira tensa, com trocas de palavras ríspidas que deixaram claro o distanciamento entre Washington e Kiev. Esse momento crítico gerou apreensão entre os aliados da Ucrânia, especialmente na Europa, onde muitos temiam que os Estados Unidos estivessem prestes a reduzir significativamente ou até mesmo encerrar seu apoio militar e financeiro ao país. A incerteza sobre o compromisso americano com a Ucrânia levantou preocupações sobre a resistência de Kiev diante da ofensiva russa. Sem o suporte militar dos Estados Unidos, que inclui armamentos, inteligência e recursos financeiros, a posição ucraniana no campo de batalha poderia enfraquecer, o que beneficiaria Moscou. Além disso, a falta de uma posição clara por parte de Washington alimentou temores entre os aliados europeus de que poderiam ser obrigados a arcar com maior peso no auxílio à Ucrânia, algo que nem todos os países estão dispostos a fazer. A instabilidade também abriu espaço para que a Rússia explorasse a situação, pressionando por concessões mais favoráveis em futuras negociações. O Kremlin viu a hesitação dos Estados Unidos como uma oportunidade para reforçar suas exigências, incluindo a suspensão do fornecimento de armas para Kiev e até mesmo o reconhecimento internacional da anexação de territórios ucranianos ocupados pela Rússia desde 2022. Essas demandas, no entanto, são inaceitáveis para a Ucrânia e seus aliados ocidentais, o que torna qualquer avanço diplomático ainda mais complexo. Diante desse cenário, Zelensky percebeu a necessidade de reaproximar os laços com Trump e sua equipe. Nos últimos meses, ele adotou uma abordagem mais diplomática, buscando reafirmar a importância da parceria entre os dois países. A mais recente conversa entre os líderes reflete essa mudança de tom. Zelensky fez questão de agradecer Trump diversas vezes e enfatizar a importância do apoio americano para a segurança da Ucrânia. Além disso, o presidente ucraniano se comprometeu a seguir com os termos do cessar-fogo parcial, um acordo que envolve não apenas os Estados Unidos, mas também a Rússia. Essa tentativa de reaproximação pode ser decisiva para o futuro do conflito. Se Trump mantiver uma linha de apoio, ainda que reformulada, a Ucrânia pode continuar contando com o suporte americano para enfrentar a guerra. No entanto, qualquer mudança brusca na postura dos Estados Unidos pode impactar profundamente o curso da guerra e a posição de Kiev nas negociações futuras. O cessar-fogo parcial proposto recentemente trouxe um novo capítulo para a guerra na Ucrânia, mas também revelou divergências entre os líderes envolvidos nas negociações. O acordo, mediado com a participação dos Estados Unidos e da Rússia, prevê uma suspensão temporária de determinados ataques em regiões estratégicas, mas sua implementação tem gerado diferentes interpretações. De acordo com as informações oficiais divulgadas por Kiev, o cessar-fogo inclui a proteção de áreas civis e infraestruturas críticas, como redes de energia, abastecimento de água e hospitais. O governo ucraniano considera essa medida um primeiro passo para reduzir os impactos humanitários do conflito e abrir caminho para futuras negociações.
Washington apoiou essa visão, com Trump destacando publicamente que o acordo deveria abranger toda a infraestrutura do país, garantindo uma pausa nos bombardeios a instalações fundamentais para a população. No entanto, Moscou apresentou uma interpretação bem mais limitada do acordo. O governo russo afirmou que o cessar-fogo se restringe apenas ao setor energético, o que significa que outros alvos estratégicos continuam na mira das forças russas. Segundo o Kremlin, a suspensão dos ataques foi concebida unicamente para evitar uma crise energética na Ucrânia durante o inverno, sem qualquer garantia de interrupção dos combates em outras frentes do conflito. Essa posição levanta questionamentos sobre a real efetividade da medida e até que ponto a Rússia está disposta a comprometer-se com um desfecho diplomático. Zelensky, por sua vez, enfatizou que sua prioridade é garantir a segurança da população e manter a resistência contra as forças russas. Ele expressou preocupação com as contradições nas declarações dos líderes e reforçou que, independentemente da versão russa, a Ucrânia continuará defendendo seus territórios ocupados. O presidente ucraniano também cobrou dos Estados Unidos uma posição firme para garantir que a Rússia não descumpra o acordo, algo que já ocorreu em tentativas anteriores de cessar-fogo. Com interpretações opostas e desconfiança entre os envolvidos, o cessar-fogo parcial pode acabar sendo apenas uma pausa momentânea nos combates, sem representar um avanço concreto para o fim da guerra. Enquanto Trump tenta apresentar o acordo como um sinal de progresso diplomático, Zelensky e Putin seguem em um impasse sobre sua aplicação real no campo de batalha. A posição da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia continua inflexível, mesmo diante das negociações recentes para um cessar-fogo parcial. O Kremlin, sob liderança de Vladimir Putin, tem deixado claro que qualquer avanço diplomático depende de uma condição fundamental: o fim da ajuda militar ocidental à Ucrânia. Moscou insiste que enquanto os Estados Unidos e seus aliados continuarem enviando armamentos para Kiev, as negociações de paz não terão progresso real. Putin tem reforçado que a presença de armas ocidentais no campo de batalha representa uma ameaça direta à segurança da Rússia e prolonga desnecessariamente o conflito. O líder russo argumenta que a Ucrânia só se mantém resistente devido ao suporte militar dos Estados Unidos e da Europa, e que, sem essa assistência, Kiev estaria mais disposta a aceitar os termos impostos por Moscou. Além disso, o Kremlin tem exigido garantias concretas de que a OTAN não expandirá sua influência sobre a Ucrânia, uma das justificativas usadas por Putin desde o início da invasão. A resposta de Kiev foi imediata e categórica: rejeição total à demanda russa. Zelensky reafirmou que a Ucrânia não aceitará nenhum acordo que envolva a desmilitarização do país ou a interrupção do apoio dos aliados. Segundo ele, qualquer concessão nesse sentido deixaria a Ucrânia vulnerável e abriria caminho para novas ofensivas russas. O governo ucraniano defende que a única maneira de garantir uma paz duradoura é mantendo sua capacidade de defesa ativa e assegurando que a Rússia não tenha condições de avançar sobre outras regiões. Apesar do discurso público de negociações, a realidade é que Putin não demonstra interesse em encerrar o conflito a curto prazo. Seu principal objetivo continua sendo consolidar o controle sobre os territórios anexados em 2022, incluindo Donetsk, Luz, Kherson e Zaporizhia. A Rússia já realizou referendos nessas áreas, considerados ilegais pela comunidade internacional, e busca reforçar sua presença militar para garantir a posse definitiva dessas regiões. Diante desse cenário, as perspectivas para um acordo de paz continuam distantes. Enquanto Moscou mantém suas exigências inaceitáveis para Kiev, a guerra segue se desenrolando, com ambos os lados buscando reforçar suas posições no campo de batalha. O futuro do conflito dependerá não apenas das decisões de Putin e Zelensky, mas também do papel que os Estados Unidos e a Europa desempenharão nas próximas etapas desse embate geopolítico. O envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia continua sendo um dos pontos mais estratégicos e controversos do cenário internacional. Com a nova proposta de Donald Trump sobre a possibilidade de os Estados Unidos assumirem o controle de usinas de energia ucranianas, as tensões aumentaram, gerando dúvidas sobre as intenções reais da política externa americana. Segundo fontes próximas ao ex-presidente, a ideia seria garantir que a infraestrutura energética da Ucrânia não caia nas mãos da Rússia e, ao mesmo tempo, estabelecer uma influência direta dos Estados Unidos no setor. No entanto, essa proposta levanta preocupações sobre até que ponto Washington pretende se envolver na economia e na soberania do país. Os aliados europeus veem essa movimentação com apreensão. Muitos governos na União Europeia já estavam alarmados com a possibilidade de Trump retornar à Casa Branca e mudar completamente a abordagem americana em relação ao conflito. Durante seu mandato anterior, Trump manteve uma postura mais conciliadora com Vladimir Putin e, recentemente, fez declarações indicando que deseja reduzir significativamente o apoio militar à Ucrânia. Essa mudança poderia deixar os países europeus mais expostos e forçá-los a assumir um papel ainda maior no financiamento e fornecimento de armas para Kiev.
A maior preocupação entre os aliados é que um afastamento dos Estados Unidos possa dar à Rússia uma vantagem decisiva no campo de batalha. Sem a assistência militar americana, a Ucrânia poderia ter dificuldades em manter suas defesas, o que resultaria em perdas territoriais significativas. Além disso, caso Washington decida explorar economicamente a infraestrutura ucraniana, isso poderia minar a confiança de Kiev e de outros parceiros estratégicos na real intenção dos Estados Unidos de apoiar a soberania ucraniana. Diante desse novo cenário, o futuro da guerra e das relações internacionais continua incerto. Se Trump seguir com sua proposta, a Ucrânia poderá se ver diante de um dilema: aceitar o envolvimento econômico dos Estados Unidos como forma de garantir sua sobrevivência ou rejeitar essa interferência e correr o risco de perder apoio militar crucial. Paralelamente, a Rússia pode interpretar essa nova abordagem como um sinal de enfraquecimento da Aliança Ocidental, incentivando ainda mais ofensivas militares. Nos próximos meses, a dinâmica do conflito dependerá das eleições nos Estados Unidos e das respostas da comunidade internacional. Se a Europa decidir intensificar sua ajuda à Ucrânia para compensar um possível recuo dos Estados Unidos, isso poderia manter o equilíbrio de forças. Caso contrário, a guerra pode entrar em uma nova fase, com consequências imprevisíveis tanto para a Ucrânia quanto para o resto do mundo. Em resumo, a recente conversa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky marca um momento crucial nas relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Após o tenso confronto anterior, a troca de palavras mais diplomáticas e o acordo de cessar-fogo parcial sinalizam uma possível reaproximação entre os dois líderes. No entanto, as divergências sobre os termos do cessar-fogo, as exigências da Rússia e a proposta de Trump para controlar usinas de energia ucranianas colocam em xeque o futuro da aliança entre Kiev e Washington. Nos próximos dias, o cenário pode se intensificar à medida que os detalhes do cessar-fogo se desenrolam e as negociações entre as potências globais seguem seu curso. A Ucrânia e seus aliados precisam lidar com as complexas demandas de Moscou e as possíveis implicações de um novo rumo na política americana. O impacto no conflito, portanto, será profundo, com o futuro da região e da guerra dependente das decisões tomadas nas próximas semanas. Agora, queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha das propostas de Trump para a Ucrânia? Como isso pode impactar o futuro do conflito? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos para que todos possam participar dessa discussão importante.